Então, bora para mais uma aula avançada. A gente vai aprender agora o nosso módulo, né, de automação de execução. Para que serve isso, né? Bom, aqui a gente está executando nosso script, a gente está desenvolvendo, criando bonitinho, está funcionando, né? Está resolvendo o erro ali, fizemos ali várias tratativas, aprendemos várias coisas. Mas o seu usuário final, né, quem for executar ali, ele não vai ter o trabalho de fazer a instalação do VS Code, instalar Python, ver qual é a biblioteca, se funciona ou não. Ele quer fazer o quê? Ou ir lá e dar duplo clique, né, em alguma coisa para funcionar, ou então nem dá duplo clique nem nada, já que é isso automatizado, né? Quer que todo dia roda tal hora, ele quer ali que, sei lá, seja feita ali a cada uma hora rode, alimente os dados, ou todo dia a tal horas, então tudo automatizado, né? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente tem que aprender a transformar nosso arquivo em executável, né? Onde eu posso ali dar duplo clique, eu posso ali ver o nosso arquivo executando certinho. Para isso a gente tem que fazer algumas transformações, né? E ao decorrer das aulas eu vou dando algumas dicas para vocês ali, tá bom? A gente vai utilizar a nossa biblioteca, né, PyStaller. Primeira coisa, para a gente transformar em executável, eu tenho que transformar a extensão do nosso arquivo, né? Aqui eu deixei no nosso arquivo aqui, ó, é 26.executável IPyNB. E todos os nossos arquivos aqui que a gente tem, né, feito nas nossas aulas, está no formato IPyNB. Mas para o nosso script se tornar executável, eu tenho que transformar ele na extensão .py, na extensão Python, né? Aqui a gente está usando o Jupyter Notebook. Então aqui eu deixei a dica para vocês, mas antes a gente já vai pegar uma tabela de exemplo aqui, ó. Eu peguei a nossa tabela de categoria, né? Eu vim aqui no nosso 16 ponto tabela categoria e temos o script que fez a carga de uma tabela lá no nosso banco de dados SQL Server, né? Vamos validar ele aqui, ó. Eu fiz um select asterisco from da nossa tabela de categoria, usei o nosso banco de dados Python, né? Eu vou dar um truncate aqui, ó, da nossa tabela, só para deletar tudo. E vou dar um executar aqui novamente. Então, nossa tabela está vazia, né? O nosso script Python já tem que estar funcionando, né? No nosso arquivo Jupyter Notebook aqui, ele tem que estar funcionando, né? Não adianta nada você transformar em executável uma coisa que não funciona. Então, vamos testar. Então, primeira coisa importante, né? Tem que estar funcionando o seu Jupyter Notebook aí, tá bom? Então, eu vou executar aqui, ele fez a conexão, pegou o arquivo Excel, beleza, e já levou lá para o nosso banco de dados, né? Se eu verificar aqui, ó, dar um select novamente aqui, então ele trouxe todos os nossos dados. Eu vou abrir esse arquivo aqui, vou pegar o caminho dele aqui, ó, vou dar um executar, só para a gente fazer algumas alterações e fazer testes futuros neles ali também, tá bom? Vou pegar ele aqui, abrir uma pasta qualquer aqui e vou dar um Ctrl V para executar ele. Então ele abriu aqui, né? Funcionou bonitinho e já vamos dar sequência ali na nossa tratativa. Lembrando, né? Antes da gente começar essa parte de executáveis, de fazer ali, né? A automação de dados, também ali a automação de execução, você tem que entender duas coisas, né? Primeira coisa, é bom sempre você executar, transformar em executável já com o seu ambiente virtual ativo, né? Por exemplo, eu estou aqui, ó, já expliquei sobre o ambiente virtual, mas vou dar mais uma aulinha simplesinha, bem básica aqui, só para você entender, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um ambiente virtual X e tenho um ambiente virtual Y, né? Então, no meu projeto X aqui, o ambiente virtual que eu criei, eu tenho as bibliotecas aqui, ó, Pandas, essa biblioteca PyODBC, que é a conexão com o banco de dados, e aí eu tenho um processo específico, né? E aqui eu tenho as bibliotecas aqui. Se eu fazer o executável, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar toda essa biblioteca, tudo isso que eu fiz no meu ambiente virtual, no arquivo executável, né? Então, vai transformar tudo isso em um arquivo só. Se eu der duplo clique ali, ele vai fazer essa ação que eu cliquei no play aqui. A gente vai ver isso mais para frente também, tá bom? E aí a mesma coisa, se eu tiver outro projeto, né, outra consultoria, ou um projeto de outro setor, eu vou ter ali o meu ambiente virtual Y, todas as minhas dependências, né, tudo ali, as minhas instalações de bibliotecas, os meus arquivos, as minhas conexões, vai estar tudo nesse ambiente virtual específico, né? Por isso que é bom sempre você fazer isso em ambientes virtuais separados, tá bom? Aqui eu estou fazendo na minha máquina mesmo, porque é só para aula, né? Então não preciso me preocupar muito com isso. As bibliotecas que eu uso aqui vão ser todas que eu vou precisar mesmo para as próximas aulas, então é tranquilo, tá bom? Mas o seu projeto já vai com essa mente. Cria ambiente virtual para o executável não ficar tão pesado, né? Então você vai salvar um arquivo executável e vai ter bibliotecas que você não vai utilizar, né? Vai ficar só mais pesado ali para rodar, né? Você vai ver que demora um pouquinho. Então, beleza, já notifiquei aqui, né? Já vi que está funcionando, então, ok. Então, depois da dica, eu vou clicar aqui, ó. Vou selecionar o arquivo, vou clicar com o botão direito e vou ir lá nessa parte, ó. Importar notebook para script. Ele vai fazer o quê? Ele vai importar tudo que a gente digitou aqui, né? Todos os bloquinhos, todos os markdowns para o formato PY aqui, né? Formato Python. Ele já mudou até o íconezinho aqui, ó. O formato aqui, ó, tá IPyNB e aqui tá sem formato nenhum, a gente não salvou esse arquivo ainda. E agora nota para vocês verem, né? Aqui não tem mais aqueles bloquinhos separados, né? Tá tudo por linha aqui, mas eu tenho também as separações aqui, ó. Eu posso executar cédula, né, específica. Se eu clicar aqui, ó, eu mostro o bloquinho, que é o que a gente separou no Jupyter Notebook. Então eu posso vir aqui e executar só essa cédula também no formato Python aqui, né? Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo. Eu não tenho pasta nenhuma, eu não criei nada ainda. Para deixar muito bem organizado, eu já vou deixando sempre para vocês, né, essa aula mais robusta, para você sempre fazer tudo organizado. Quando você for dar manutenção, fica bem mais fácil depois.
Então, eu vou vir aqui na minha pasta banco de dados, né, que é o que a gente está trabalhando. Eu tenho SQL Server e tenho nossos arquivos aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vou criar uma nova pasta aqui. Eu vou chamar ela aqui, ó, de arquivos, formato PY, né, formato Python aqui, tá bom? E agora sim, ó, e nesse arquivo novo que eu fiz um script para aqui, eu vou fechar ele, ó. Ele vai perguntar, eu quero salvar esse script, eu vou clicar em salvar. E eu vou salvar ele na onde? Nessa nova pasta que eu criei, né? Então você pode ir lá no diretório, também, né, clicar com o botão direito, copiar caminho e localizar ele aqui, pode criar uma nova pasta por aqui também. Mas no VS Code eu já tô aqui, é mais fácil, né? Então eu vou ter aqui, ó, SQL Server, não é essa pasta que eu quero aqui, ó, a minha pasta banco de dados e essa pasta nova que eu criei, arquivos formato PY, né? Então, abrir a pasta e que eu posso dar o nome para nossa pasta. Eu vou dar o nome aqui, ó, nossa pasta não, nosso arquivo, né? Vou colocar aqui, ó, carga, tabela, categoria. Deixa o nome bem intuitivo, depois você organiza tudo certinho. Você pode colocar 1.2, aí você deixa tudo muito bem organizado, tá bom? Vou salvar isso aqui. E agora nota que ele vai alterar o nome, né? Ele vai vir aqui, ó, vai criar o nosso arquivo aqui na pasta certinho. Então, já localizei, ó. Aqui está no formato Python, né? Lembrando que eu deixo organizado, olha para vocês verem, banco de dados, arquivos no formato PY e SQL Server, que poderia ser arquivos no formato Jupyter Notebook, aí, projetos também, né? Deixa tudo muito bem organizado aí. Então eu abri aqui, ó, lá na pasta arquivos, dei duplo clique aqui, ele já apareceu para mim, né? Então eu posso até fechar essa parte aqui, ó, que é o nosso Jupyter Notebook, né? Não fiz alteração nenhuma, vou não salvar aqui. E agora sim, ó, se eu executar por aqui também, ó, se eu vir aqui, vou dar um teste novamente aqui, ó, select asterisco front, a nossa tabela. E agora sim, ó, vou dar um truncate para liberar tudo, né? Para apagar tudo aqui. Beleza, nossa tabela agora está vazia. Então eu vou voltar lá, aqui no nosso arquivo, né? Carga tabela categoria, .py, né? Nosso formato Py aqui. Se eu dar clicar aqui na lateral, lá em cima, lá na lateral direita, executar arquivo Python, ele vai vir aqui e vai executar esse arquivo também. Então, quando ele pula para a próxima linha aqui, quer dizer que ele executou. Então, aqui, ó, ele rodou nessa linha, já pulou, quer dizer que está disponível para o próximo comando, né? Se eu vir aqui na minha tabela novamente, ó, ele já executou o nosso arquivo, tá bom? E agora sim, ó, se eu vir aqui também, lá na nossa pasta aqui, vou procurar nosso diretório aqui, né? Vou clicar aqui, ó, arquivos, formato PY, vou clicar com o botão direito e copiar caminho. Vou achar ele aqui, ó, Ctrl E, então executar, né, alguma coisa assim, para mim achar alguma pasta qualquer aqui, só para mim navegar até ela. E aqui eu tenho o formato, né? Deixa eu abrir ele aqui, ó. Deixar ele maiorzinho um pouquinho. Eu tenho o formato, né? PY, a extensão PY aqui. Se eu der duplo clique nele aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o prompt de comando e vai executar todo esse nosso script aqui por trás, né? E aí ele já fechou, tá vendo? Então ele abriu o script, ele executou a nossa tarefa e aí ele fez a nossa carga de tabela aqui. Vamos fazer um teste? Eu abri o arquivo aqui, eu deixei aberto, vou criar uma nova categoria aqui, ó. Então eu criei 10 e vou colocar uma nova categoria. Vou colocar aqui teste mesmo, teste aula, sei lá, aula. E vou salvar esse arquivo, né? Lembrando que lá quando a gente executou o nosso arquivo, né? Ele pegou desse caminho aqui. Então eu estou salvando nessa pasta específica. Então vou navegar lá na minha pastinha, vou ter novamente, né? Arquivos, formato PY, né? Deixei aqui, ó, salvo. Se eu der duplo clique novamente, ó. Se eu der duplo clique aqui, ele vai abrir o nosso prompt de comando e vai estar executando. Assim que ele executar todo o comando, ele já fecha a nossa abinha, né? Nossa tela preta já fechou. E aí, se eu vir lá no nosso banco de dados novamente, select asterisco da nossa tabela de categoria. E ele carregou pra gente, ó. As alterações foram feitas, né? Teste aula. Então, para vocês verem. E essa pasta aqui, eu posso salvar em qualquer lugar, né? Lembrando que aqui a pessoa ainda precisa ter o Python instalado e todas as dependências, né? Então, já que funcionou esse nosso arquivo, né? Eu vou usar ele para transformar no executável. Tá tudo, até agora, tudo testando, tudo certinho, né? Lembrando aqui, a última dica, antes da gente começar a transformar isso no executável, né? A gente vai precisar dessa extensão específica. Lembrando que, por exemplo, a gente não vai precisar de ter o Python instalado nem as dependências. Porém, o usuário que for executar esse arquivo, né? O executável que a gente vai salvar, ele precisa de ter acesso às dependências que a gente fez aqui. Por exemplo, ó, eu fiz essa conexão com o banco de dados usando o quê? A autentificação do Windows. O usuário que vai executar isso, ele tem acesso ao banco de dados? Então tem que ter, senão ele não vai conseguir executar, né? Não vai executar ali em qualquer computador, qualquer licença não, beleza? Se você deixar armazenado aqui, por exemplo, a senha e alguma coisa assim, aí vai entrar. Outra coisa também, meu arquivo aqui embaixo, ó, no formato Excel, ele tá pegando o quê? Do meu computador, né? E aí, o outro analista, outra pessoa que for rodar isso, vai ter acesso ao meu computador? Não. Aqui foi feito na minha base de dados, no meu computador. Geralmente, nas empresas, disponibilizam espaços ali, né, na rede. Então, cada setor tem uma pasta específica e você pode colocar seus arquivos lá. E aí é a estrutura básica ali da maioria das empresas, né? Então, basicamente, o que? A origem de dados. A pessoa que for rodar esse script tem acesso? Então, se sim, beleza, seu script vai rodar. Se a pessoa também não tiver acesso ao caminho, então não vai dar certo nunca, né? As pessoas não precisam de ter nada instalado, né? As dependências, instalar o VS Code, instalar nada disso que a gente fez. Mas
ele precisa ter acesso, tanto ao que for utilizar, né, no caso do banco de dados, quanto também ao seu arquivo de origem. E aí mais para frente a gente vai ter conexões ali também com cloud, né, com o Google Sheets, essas coisas todas. Então a pessoa vai ter que ter acesso a todas essas pastas, a todas essas dependências também, tá bom? Então a gente já verificou, tá funcionando, tudo ok aqui, eu já tenho acesso, né, garantir ali que quem for rodar ali vai ter acesso ao banco de dados e também ao meu arquivo certinho. E aí as pastas de rede compartilhada lá, vai dar tudo certinho, beleza? Então agora eu fui para o nosso arquivo aqui, ó, 26.executável, para a gente dar sequência. Deixei ele armazenado para vocês ali. E a gente vai utilizar a nossa biblioteca PyStaller. Ela que vai fazer, né, vou fechar isso aqui, ela que vai fazer essa transformação para a gente do nosso arquivo, tá bom? Primeira coisa, se você não tiver ele instalado, né, provavelmente você não vai ter, você vai ter que fazer o pip install dessa biblioteca. Se você já vem treinando Python aí, já vem vendo vídeo em alguns outros lugares aí, você já deve ter instalado. Para garantir, você pode também fazer ali a atualização, né? Você pode clicar aqui, ó, em ver, e pode apertar essa opção aqui, ó, terminal. Ou então no atalho ali, Ctrl e aspas simples aqui também, tá bom? Então, abrir meu terminal, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, copiar e colar lá embaixo, né? Pip install e PyStaller, beleza? Mas como o meu já está instalado, eu não vou executar aqui, tá bom? Mesma coisa, se você precisar de um upgrade, de atualizar ali, você pode garantir que está tudo certinho, né? Então, pip install, você vai dar tracinho, tracinho, upgrade, e a biblioteca que você quer fazer o upgrade, né? No caso, instalar com a atualização, né? Vou deixar aqui, atualização, beleza? Você já vai entender essa parte também, vou deixar tudo comentado para vocês. Então, pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e dar um Ctrl+V aqui, né? E dar um Enter que ele vai executar a instalação para vocês. Não vou executar aqui que eu já tenho instalado também. E aí, ó, pode dar algum problema, algum erro, né, nessa parte de SSL. Pode dar algum bloqueio de segurança, algo do tipo. Então, o que você vai fazer? Você pode copiar todo esse script que eu deixei para vocês aqui, ó, antes do 2 tracinho, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V lá embaixo também. Provavelmente, se der erro nessas primeiras duas aqui que você testar, se der erro, você pode vir e fazer com esse script que vai dar certinho, tá bom? Beleza, então para salvar isso também, lembra quando a gente clicou no arquivo, né? Então, dei duplo clique no arquivo aqui, ele fez o quê? Ele abriu uma tela preta, né, do prompt de comando, executou o arquivo, enquanto ele está ali executando o processo, essa tela preta ficou aberta. Quando ele encerrou o meu script, ele fechou a tela automaticamente. Então, esse tempo que ele ficou aberto é o tempo que ele está executando o nosso script, né? Geralmente é bem rapidinho, mas se você tiver ali algum processo que demora muito tempo, para essa tela não ficar toda aberta ali, né? Não ficar ali tela preta aparecendo para todo canto, a gente vai usar essa opção no console. Então, ele vai executar ali oculto, né? Você não vai ver nada. Então, já vamos fazer isso na prática também. Eu apaguei aqui para mostrar o caminho completo, né? Então, aqui no seu prompt de comando, você vai digitar aqui, ó, PyStaller, tracinho, tracinho, on file. Isso aqui ele vai salvar tudo em apenas um arquivo, né? A gente vai ver isso na prática também. E depois eu coloquei tracinho, tracinho no console. Quer dizer, ele vai executar sem abrir tela preta nem nada. Ele vai executar ali no modo oculto do Windows, tá bom? E aí, se você não quiser usar essa opção, às vezes tem alguma interface gráfica, né? A gente vai ver mais para frente também que o usuário vai precisar de clicar ou digitar algum valor ali específico. Aí você vai precisar de mostrar isso para o usuário, né? Senão ele vai abrir lá o programa dele e não vai aparecer nada, né? E aí você apenas tira essa opção aqui. E agora o próximo passo é o quê? Eu passar o caminho completo aqui na frente, né? Então eu posso ou vir aqui, né? Botão direito e vou copiar caminho. Lembrando, eu tô aqui, ó. Salvei na pastinha certinho, ó, arquivo formato PY, né? Carga tabela categoria .py. Esse arquivo que eu preciso do caminho completo dele. Eu vou dar um Ctrl+V aqui, ó. E aí, esse caminho eu tenho que passar ele entre aspas duplas, para ele entender que é um string, né? Para ele ir lá nesse arquivo específico e transformar ele em executável. Ele vai pegar todas as bibliotecas que eu tenho salvo no meu ambiente virtual e vai salvar tudo ali no executável para mim, né? Quando eu der duplo clique lá, ele já vai abrir, já vai executar tudo para mim, sem eu ter VS Code, sem ter nada instalado ali, tá bom? Como que eu acho esse arquivo de outra forma também? Eu posso vir aqui, né, navegando a nossa pastinha, né? Tem aqui, ó, arquivos, né, banco de dados, arquivo, tal. Se eu clicar aqui, ó, com a barrinha invertida, vai aparecer os arquivos que eu tenho na pasta. Então eu dei apertei a teclinha para baixo aqui, eu posso vir aqui, ó, e copiar todo o caminho também, tá bom? Então clicar no arquivo que eu quero transformar em executável, cliquei aqui e vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, copiar caminho. E eu posso colar aqui na frente também. Que aí eu já copio o script completo, né? Copio todo o caminho completo aqui no meu terminal, tá bom? Beleza, feito isso eu já passei PyStaller, que é a biblioteca que eu vou usar. OnFile vai salvar somente um arquivo. No console, quer dizer, ele não vai apresentar nada na minha tela, não vai abrir tela preta, não vai abrir o prompt de comando nem nada. Eu vou fazer o quê? Quero transformar o arquivo que está nesse caminho completo para mim. Eu vou pegar tudo isso aqui, ó, Ctrl+C, e vou colar lá embaixo no meu terminal. Vou dar um Ctrl+V e vou dar um Enter. Essa parte vai demorar um pouquinho, então você pode ir lá, toma seu cafezinho, toma sua aguinha. Quando finalizar com o OK aqui, eu vou cortar o vídeo, né? Quando finalizar com o OK, eu volto para você. Se der algum erro aqui, eu volto e falo como que a gente vai tratar isso também. Mas aí eu vou cortar o vídeo e aí a gente já volta com os próximos passos ali.
Agora sim, deu tempo de você dar um passeio aí, tomar água, comer um biscoito. Achou que não estava nem funcionando, né? Mas funcionou, deu certinho aqui, ó. Completo com sucesso, tá bom? Agora vamos localizar onde que foi salvo esse arquivo, ó. Vou vir aqui, vou fechar essa parte aqui, ó. E vou deixar fechar essa aqui também. Então, tudo muito bem organizado, né? Falo muito com organização para você que vai te salvar muito, tá bom? Primeira coisa, cria esse arquivo aqui, ó. Carga tabela, categoria specs. Que você não precisa, você pode deletar ele aqui. Ele não é importante pra gente. Geralmente vai estar nessa pasta dist, que vai ser ali onde vai estar o arquivo salvo do executável, né? Provavelmente também nesse dist pode ter output, e aí você vai ter nessa pasta também. Se não tiver no dist, ele vai estar aqui no output, beleza? Que significa ali saída. Mas já por padrão ele fica nessa pasta aqui. E eu posso vir aqui, ó, vou clicar com o botão direito aqui, vou vir copiar o caminho. Vamos localizar isso lá no físico, né? Então abrir a nossa pasta aqui, né? A que a gente estava mexendo. Vou abrir aqui a nossa pasta dist. E agora sim, ó, aqui na frente eu tenho a pasta, né? Aqui, ó, vou dar um zoom aqui. E aí tem sim, ó, salvo no formato agora exe. Se eu rodar essa parte agora, eu vou vir aqui no nosso banco de dados e vou testar ele aqui, ó. Vou executar tudo aqui. Vou dar um truncate da nossa tabela de categoria. Se eu executar novamente, vai estar vazio, né? Esse executável aqui, ó, se uma pessoa, qualquer pessoa que não tiver o Python aí instalado, nem as dependências, ele vai conseguir executar, né? Lembrando que ele tem que ter acesso ao quê? Ao banco de dados, que é o que a gente validou, que é o usuário, né? E também ao arquivo ali em Excel, tá bom? Então, geralmente você vai estar no job, em pasta compartilhada, geralmente é o seu setor mesmo que vai rodar, então todos os analistas ali vão ter esse acesso, tá bom? E qualquer outro projeto que você tiver também, o usuário final vai ter que ter acesso à sua fonte de dados ou algo parecido ali, beleza? Então agora já vamos testar na prática, né? Nossa tabela está em branco aqui, eu vou executar. Nota que agora não vai aparecer a nossa tabela, né? Nossa parte ali, a nossa tela preta. Geralmente a primeira vez que você executa, o firewall do Windows ou então o seu antivírus ali vai sinalizar, né? Ó, esse arquivo aqui não sei o que é confiável. E aí você pode clicar em sim, validar, né? Que foi o arquivo que você mesmo criou e transformou, então ele é confiável. E aí, como eu já abri outros arquivos outras vezes, ele não vai nem pedir essa ação, né? Mas se pedir aí, geralmente é na primeira e na segunda vez, depois não vai funcionar mais não, né? Quando você for dar a sua consultoria aí também, for prestar serviço, alguma coisa assim, você avisa, ó, a primeira vez que você executar, provavelmente vai dar essa mensagem, você valida e depois não vai acontecer mais, né? Então ele veio aqui, não abriu tela preta, não abriu nada, então executou tudo o quê? Tudo oculto no Windows. Se eu vir aqui novamente, ó, a nossa tabela de categoria, se eu executar, os nossos dados estão aqui, né? Se eu fizer qualquer alteração agora, um exemplo, eu vou vir aqui no nosso arquivo, e vou criar uma nova categoria aqui, ó, 11, e vou colocar aqui, ó, teste final. Só para a gente testar mesmo se funcionou, né? Simulando que ali seria outro dia, que as pessoas inseriam arquivos ali, né? E tudo isso aí a gente já simulou, então você já sabe como que funciona essa dinâmica, né? Então eu fiz aqui, ó, 11 e vou salvar esse arquivo. Se eu vir aqui novamente no nosso arquivo executável, eu abri a pasta aqui, né? Se eu vir aqui e der duplo clique novamente, a gente vai aguardar um pouquinho, né? E lá embaixo tem que aparecer a categoria 11. Ele está rodando, eu não estou vendo nada, né? Então vou esperar um pouquinho, dar uma enrolada em vocês, só para dar o tempo dele carregar no nosso banco de dados. Essa carga demora um minutinho mais ou menos, nem isso, né? Se eu dar um executar novamente aqui, ó, provavelmente ele já vai ter funcionado, né? Ainda não, ele deve estar rodando ainda, né? Vou verificar nossa pasta, deu mais uma carregadinha. Mas não abriu tela preta, não abriu nada. É só o tempo dele rodar o nosso script mesmo, né? Vamos tentar mais uma vez aqui. Vou dar um executar. E agora sim, ó, certinho. Com pouco tempo de enrolação que eu fiz com vocês, ele já executou certinho. Então eu posso fechar esse arquivo, né? Vou fechar aqui, eu vou salvar, só para não avacalhar os coleguinhas, né? Então esse arquivo executável, o que ele faz? Ele faz a carga de tabela e categoria. E aí depois, nas próximas aulas, a gente vem colocando ele para executar automaticamente, né? Você pode colocar no agitador do Windows. Na próxima aula também eu vou mostrar para vocês como que a gente faz tudo isso que a gente criou, né? Tudo isso aqui, de uma interface gráfica, de um modo bem mais fácil também, tá bom? Então aqui está salvo o nosso arquivo, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e salvar em qualquer outro lugar. Agora, antes de a gente finalizar essa aula, a gente vai organizar isso aqui, né? Deixar tudo muito bem bonitinho, estruturado aqui. Então eu já localizei onde que foi salvo, né? Na pasta dist, mas eu quero no meu arquivo aqui deixar tudo muito bem organizado. Então eu tenho minha pasta principal, que seria ali banco de dados, né? Poderia ser só a pasta de projetos. Aí eu tenho SQL Server, poderia ser que o nome arquivos é Jupyter Notebook. Eu tenho uma pasta arquivos no formato Python, né? Formato PY. Então tá aqui tudo certinho. Eu vou criar uma nova pasta aqui, ó. Então na parte mais alta aqui do meu projeto, né? Que seria banco de dados, vou criar, clicar com o botão direito e vou criar uma nova pasta, né? Cadê, ó? Nova pasta. Eu vou chamar ela de arquivos executáveis. Executáveis. Beleza? E agora o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, lá na minha pastinha e vou arrastar ele aqui para cima, ó. Então ele vai perguntar se eu quero mover. Vou mover, você pode não perguntar novamente, né? Que aí você não precisa ficar aquela encheção, né? De ficar perguntando toda hora. E agora sim, ó, ele está na minha pastinha executável. A mesma coisa, se eu vir aqui onde que eu estava antes, se eu der um F5, ele não vai estar mais aqui, ó, porque a minha pasta está vazia. Mas ele vai estar lá onde que eu salvei, né? Então aqui, ó, é dist, banco de dados, e eu tenho minhas pastinhas certinho, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui.
Então, abri minha pastinha, né, de banco de dados, eu só aumentei um pouquinho aqui. Eu tenho arquivos executáveis, arquivos no formato PY e arquivos aqui SQL Server, que seria o nosso formato aqui Jupyter Notebook, tá bom? Então, deixa tudo muito bem organizadinho, por quê? Quando eu precisar de dar manutenção, você já sabe onde está tudo certinho, né? Ah, onde está meu script ali de carga de tabela categoria, ó. O Jupyter Notebook está aqui, então eu já localizei, ó, tá fácil, tá nessa pasta. Ah, e o arquivo executável tá aqui, nessa outra pasta aqui. Então eu já consigo localizar tudo aqui também, né? E aí quando eu for precisar de olhar, verificar meu projeto, eu fico tudo bonitinho, tudo estruturado, né? Quando você tiver qualquer dúvida ou alguém também precisar, você já tem tudo fácil, né? Não fica aquela bagunça, aquela baderna. Então desde o início já vai treinando, deixar tudo muito bem organizadinho aí, tá bom? Na próxima aula a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? Então essa parte de ir para o arquivo Python a gente não vai usar. Eu vou só mostrar quando a gente faz isso na interface gráfica. Então um abraço e até a próxima aula.